Glória a Deus, glória a Deus. A gente vive num reino, como disse o Senhor Jesus, o reino do Senhor não é eterno, não é desse mundo. Por quê? Porque existe o reino do mal. Ele faz um divisor de águas em São João 10, versículo 10. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele fala de um sistema, que é o sistema do mal. E, lamentavelmente, a própria palavra de Deus concorda que o mundo jaz no maligno. Só que Jesus estabelece uma maneira antecipada do reino dele chegar a alguns lugares, a algumas vidas, a algumas situações. Embora o mundo jaz no maligno, embora o príncipe deste mundo esteja cegando a vista de muitas pessoas, mas o Evangelho, ele é a grande estratégia de Deus para antecipar a chegada do reino de Deus. O reino dos céus, em alguns instantes, até aparece, talvez naqueles momentos onde a dimensão espiritual prevaleça, mas pelo menos o reino de Deus chega até as pessoas. E as pessoas pedem para Deus: venha o teu reino. Embora muita gente faça isso de uma maneira muito, assim, diria, repetitiva, de uma maneira muito litúrgica. Eu não gosto muito da palavra liturgia exatamente por causa da repetição, às vezes o estabelecimento de mesmices numa audiência com Deus. Aquilo que o Senhor Jesus propõe, como serviço de culto. No serviço de culto, o reino de Deus chega. O reino de Deus chega. E ele falou para a gente, falou para todos nós: vocês vão sair, vocês vão entrar em casas, e aí, quando você entrar numa casa, vocês podem, logo na entrada, logo na chegada, vocês vão saudar aquelas pessoas com a minha paz. Se aquelas pessoas forem de paz, a minha paz ficará. Ou seja, o reino de Deus está chegando naquela casa. Você já parou para imaginar o que é realmente a chegada do Evangelho na vida de uma pessoa? O reino de Deus chega a ela. Há uma mudança, uma troca de rei. Sai o ladrão pela porta do fundo, onde ele quiser. Ele vai embora. E entra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. E chega com uma paz que, segundo ele, excede todo o entendimento. Por quê? Porque não é uma paz que trabalha em cima de circunstâncias, daquilo que está acontecendo. Não é a paz do ter, não é a paz do estar, mas é a paz do ser. É essa que é a chegada do reino de Deus. Ele disse o seguinte: olha, vocês 12, vocês vão sair, vocês vão fazer do seguinte. Ele já dá as instruções, como um técnico, um treinador, ele faz uma preleção para os seus atletas. A esses 12, Jesus enviou, dando-lhes as instruções seguintes: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes,
pregai que está próximo o reino dos céus. Olha só como é que ele vai fazer uma distinção entre reino dos céus e reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem nelas é digno, e ali ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa e daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes e como serpentes, e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para servir de testemunhos a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E tudo isso ele vai dizendo que é a chegada, como é a chegada do reino de Deus na vida das pessoas. Ele ensinou na oração pedir: venha o teu reino. Mas a chegada do reino, ela é uma chegada marcada pelo ser. O ter e o estar são servos do ser. Né? Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, a gente tem que entender, muitas vezes, é bem possível que hoje nós estejamos falando com gente que pensa que o reino não chegou na sua vida. O reino não chegou. Por quê? Porque o ter é diminuto, o estar é diminuto. Mas eu quero te dizer que o ser é maiúsculo na sua vida. Ser, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Essa é a chegada do reino. Ele traz um ser, Ele não traz o ter, nem o estar. Jesus não chegou, não caiu de paraquedas no trono de Herodes, nem no trono de César ou Pilatos, que governava. Não, ele não teve esse glamour
de chegar. Porque ele chegou para ser e não para ter e estar. Lógico que o ter e estar, como dissemos, eles acompanham como bênção a vida das pessoas. A chegada do reino vai fazer com que as bênçãos nos acompanhem e que nós não corramos atrás das bênçãos. Os sinais nos acompanham. É por isso que Deus está querendo que você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde você está, em muitos casos, tendo uma diminuição do teu ter, do teu estar, inclusive, algumas pessoas que estão sendo demitidas, algumas pessoas que estão sendo dispensadas, tudo isso não pode atrapalhar aquilo que é o primordial na chegada do reino de Deus. É o ser. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso é muito maior do que tudo que a gente imagina. A gente já sabe, como diz um cântico, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Então, não precisa ficar assim, desesperado pelos cantos da vida, não, meu querido. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para a tua vida. Faça desse tempo, o tempo no qual você foi convidado pelo treinador para ir para o vestiário, que é a sua casa, porque talvez no campo você não estava atendendo às táticas, às orientações dele, então você foi trazido de volta para valorizar o que é realmente reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não estou dizendo que Deus não está interessado em suprir a sua despensa, em dar condições financeiras para você cumprir os seus compromissos, não. Mas Ele está querendo mostrar a você a veracidade, ou como é que funciona. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como dissemos na questão do dinheiro, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Na chegada do reino de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, os verdadeiros valores são colocados em ordem. Você passa a saber definitivamente a diferença entre preço e valor. No reino de Deus é valor, embora Jesus tenha pagado um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, mas existe algo que você definitivamente precisa entender. Deus colocou você, como dissemos, o treinador colocou você no vestiário, para você entender quais são os valores do reino e você vivenciar definitivamente o que é o reino de Deus, para que muito em breve você usufrua do reino dos céus. O que o olho viu, o que o não ouviu, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Nesta noite você encontre paz. Descanse no Senhor. Vamos cantar?